Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, nós estamos aqui em Franca, né, meus amigos? E estamos na nossa reunião online. E hoje é dia 18/8, já estamos terminando o segundo mês do segundo semestre do ano de 2025, né? Com grande alegria. E para iniciarmos nossos estudos, né, as nossas reflexões, nós sempre iniciamos com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, quem vai fazer a leitura para nós é a nossa querida amiga Keila. Keila, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa Vamos noite, lá fazer querida. a ilustre leitura, né? É. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus. João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado. Atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgates e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige, amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de tramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou da rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Caminho, Verdade e Vida, lição 110, Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Linda mensagem, né? Maravilhosa. Voltando aqui, né, meus amigos, depois de uma leitura dessa, né, Emmanuel nos trouxe hoje para a gente estar aprendendo, né, cada vez mais. E agora eu quero convidar a nossa amiga Solange, né, a Solange tirou umas férias, agora está aqui conosco, presente, né, está entre nós. Presente. Né? A nossa querida amiga vai fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, fechar nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus, nosso mestre amado, irmão maior, Jesus. Agradecer por mais esse dia, por mais esse encontro de estudo,
onde possamos assimilar, levar para nosso dia a dia todos os ensinamentos dados nesse dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teu Senhor é todo o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, né? E agora, meus amigos, muito obrigada, viu, Solange? Convidar a nossa amiga Odília, que hoje nós vamos continuar com uma leitura do Céu e Inferno. Odília, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria preconcebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, ela se apoia nas observações, e são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas partidas da Terra, que nos vêm hoje iniciar nossos mistérios, nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Preciso é afirmar que se não trata, neste caso, das revelações de um só Espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sobre um outro aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou de uma visão estática, suscetível de ilusões, e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, médiuns, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, capítulo 7. As penas futuras, segundo o Espiritismo. Muito bem. Obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. Vamos então, meus amigos, depois de início que as nossas amigas realizaram, hoje o estudo é por mim, né? E hoje nós vamos falar das parábolas da misericórdia. Muita gente já ouviu falar, né? Nessa palavrinha aí, misericórdia. Principalmente, né, nossos irmãos católicos utilizam muito, eu tenho uma irmã que é católica, ela utiliza muito do termo terço da misericórdia. E nós vamos fazer, então, o nosso estudo, que é das parábolas da misericórdia. Vamos entender um pouquinho o que seja essas parábolas. Deixa eu só organizar aqui. Só me dá vocês aí, só me dá o comando se está tudo certo. Eu agora não vejo mais vocês. Está tudo certinho, os slides aparecendo? Tudo certo. Tânia. Então, obrigada. Então, vamos lá. Parábolas da misericórdia. Então, nós vamos estudar parábolas da misericórdia. Ela é composta de uma tríade, de 3 parábolas.
mas nós já estudamos uma. Então, lá no início, quando nós começamos a série, no ano passado, né, nós iniciamos o estudo das parábolas de Jesus, ela é a primeira parábola que compõe as parábolas da misericórdia. Então, hoje a gente vai estar estudando, né, analisando um pouquinho, né, somente duas. Mas antes da gente iniciar, eu gosto sempre de estar localizando para a gente saber. Nós vamos estudar essas parábolas, né, por Lucas, né? E ele nos traz as parábolas seguidas, como se ele estivesse contando a história. Lá no seu evangelho, ele traz as 3 parábolas juntinhas. Mas quem é Lucas? A gente sempre, né, está aí trabalhando com Mateus, né? A maioria das parábolas a gente utiliza de Mateus, e hoje a gente vai utilizar a de Lucas. Lucas, ele não esteve entre os 12 apóstolos. Apóstolos são os enviados que ajudaram Jesus, né? Então, ele esteve, sim, entre os discípulos de Jesus. Então, entre os alunos, né, que eram alunos dos apóstolos de Jesus, né? Nós temos referência de Lucas. A primeira referência que nós temos é lá na primeira epístola a Filemon, no versículo 14. Nós temos também na epístola aos Colossenses, que é no capítulo 4, versículo 14. E a terceira referência, ela está na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11. O Lucas, ele é um sírio de Antioquia. Ele tinha como profissão médico, ele era solteiro e não teve filhos. E Lucas, ele tornou-se discípulo dos apóstolos e mais tarde foi que ele começou a seguir Paulo até o final da sua vida, no seu martírio, né? Lucas, nos seus escritos, ele traz a narração cronológica dos fatos, localizando em que época e lugar. Talvez por ser vamos dizer assim, o mais intelectualizado, por ser um médico, né, ter um pouquinho mais de instrução acadêmica do que os outros discípulos, né, e apóstolos que eram pessoas simples do povo. Então, Lucas teve essa facilidade. E ele é apaixonado pelas parábolas de Jesus, né? E seus escritos é muito rico, ele nos dá pista de tudo sobre o que acontecia na época, pelo motivo que eu já citei de ter o conhecimento acadêmico, né? Agora, meus amigos, apesar de Lucas ser um médico, tudo, ele era um ebionita. Olha só, hein, uma palavrinha diferente aí. Mas o que é um ebionita, Tânia? O ebionita, né, no caso do Lucas, ele dedicava uma atenção muito particular aos pobres e às vítimas das injustiças, aos pecadores arrependidos, acolhidos pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Enfim, ele trabalhava com os excluídos da sociedade, com aqueles que viviam à margem da sociedade. Então, olha só que trabalho mais lindo que Lucas realizava, né? E as parábolas que estudaremos, que compõem as parábolas da misericórdia, é a da ovelha perdida, da dracma perdida, e a última é a do filho pródigo. Como eu já disse, essa nós já estudamos. Mas, meus amigos, o que é ter misericórdia? O que é
ser misericordioso, né? Então, a misericórdia, ela vai além de se entristecer pela dor alheia. Ela é um sentimento que envolve empatia. A empatia, no sentido assim mais simplório, é de colocar-se no lugar do outro. É de ter compaixão em desejar o bem e o alívio do sofrimento da outra pessoa, e a ação, quando possível, transformar esse sentimento, em uma ajuda concreta, com apoio ou perdão. Olha só que bonito, né? E as pessoas com misericórdia, uma pessoa misericordiosa, ela não julga com dureza, elas perdoa, a pessoa estende a mão a quem precisa e que demonstra a sensibilidade diante da dor daquele, do próximo, daquele que necessita. E aí, nós temos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4, ele nos fala essa maravilha, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou. Então, misericórdia, traduzindo, seria todo o ensinamento, né? Porque Cristo, o ensinamento que nosso querido mestre Jesus nos trouxe. Porque Jesus, com seus exemplos, ele perdoava os pecadores, ele acolhia os excluídos e como demonstração da misericórdia divina. Além disso, só para a gente acabar assim, para a gente acabar de entender, existe as chamadas obras de misericórdia, né? Que elas são ensinadas na doutrina cristã como forma de agir com compaixão. E elas se dividem em obras corporais e obras espirituais. As obras corporais, meus amigos, são aquelas que a gente, como exemplo, né, a gente dá de comer a quem tem fome, a gente visita os doentes. Então, a gente está utilizando o quê? Do nosso corpo. Então, são obras de misericórdia corporais. As espirituais é aquela de acolher os indecisos, de perdoar as ofensas, de ouvir aquele que precisa de um auxílio, né, espiritual. Então, na doutrina espírita, nós temos as obras corporais, que é quando estamos realizando a sopa, e temos as obras espirituais, que ali no atendimento fraterno é uma obra de misericórdia. E muitas pessoas, né, eles, em vários contextos, dizem que a misericórdia ela tem um contraste com a justiça. Mas a justiça aplicada, a lei com imparcialidade, a misericórdia, ela propõe suavizar a rigidez da lei com compaixão, oferecendo perdão ou alívio em situações difíceis, né? Então, a gente vê essa questão. Agora, em muitas tradições filosóficas, não vê a misericórdia separada da justiça. E é o que tem que ser. A verdadeira justiça deve conter o elemento de misericórdia, né? E, então, fica aqui, então, acho que deu para vocês entenderem essa questão da misericórdia. Eu acho que o principal para nós fica nessa questão aqui.
ser misericordioso, ter misericórdia, a pessoa que tem empatia, tem compaixão e tem ação. E a pessoa misericordiosa não julga com dureza, ela perdoa, ela estende a mão e ela tem a sensibilidade diante da dor, né? Agora nós vamos para a ambientação, onde é que ocorreu essas parábolas da misericórdia. A gente sabe que Jesus, ele é nosso mestre, né? Então, esse pedagogo, essa pedagogia que Jesus nos trouxe, esse mestre, ele era, assim, fabuloso, né? Uma pedagogia da misericórdia. E eu achei essa foto aqui, essa foto, meus amigos, é uma foto da IA, que é da inteligência artificial, que nos traz bem essa ambientação de Jesus proferindo os seus ensinamentos, né, as parábolas. E Jesus estava sempre aonde? Nas praças, entre os povos, entre os excluídos da sociedade. Mas Lucas, como eu disse, nos traz também essa ambientação. Está lá em Lucas, capítulo 15, né, antes das parábolas, ele nos traz essa ambientação. O capítulo 15, o versículo 1 e 2, ele faz a ambientação. Ele não traz o cenário, mas ele traz quem estava participando das parábolas, ok? Então, é o seguinte versículo primeiro. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Este quem? Jesus. Mas vamos lá. Vamos, isso, como eu já disse, Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Vamos relembrar quem são os publicanos. Os publicanos, né, seriam os nossos cobradores de imposto de renda hoje, né? Eram os coletores de tributos e taxas. Essas taxas eram destinadas ao Império Romano. E por serem os cobradores, eles eram odiados pelos povos. Nós temos também os pecadores. Aqui a questão do pecador é a seguinte, a palavra por si já fala, pecador é quem peca. Mas, naquela época, existia tantas regras, né, que quem não seguisse as regras determinadas por Moisés, né, eles já estavam em pecados, né? Bastava transgredir algum item lá da regra que eles já eram considerados pecadores. E essas regras não eram só de assuntos religiosos, mas eram de aspectos do cotidiano. Uma das regras, que a gente sabe muito bem, é que as mulheres não poderiam estar ali em conversa com nenhum homem. Então, a mulher que fosse pega conversando com algum homem, que não fosse seu marido, tudo, né? Num ambiente mais social, vamos dizer assim, ela já era uma pecadora. Nós temos também os fariseus, que era aquele grupo religioso judaico, lá do século II a.C., eles iniciaram, né? Surgiram no século II a.C., e eles eram conhecidos por sua interpretação rigorosa da lei de Moisés e da influência na sociedade judaica. E os escribas, o próprio nome já fala, né? Eram os especializados no estudo, cópia e interpretação da lei de Moisés, a Torá, né?
eram os doutores, mestres, né, da lei, atuando, copiando, interpretando as escrituras, né? E no contexto do Novo Testamento, os escribas eram aqueles que estavam sempre ali tentando Jesus, né? Ali questionando a sua autoridade, interpretando a lei de uma forma diferente. Então, vamos agora, meus amigos, sem perder muito tempo, para as nossas parábolas, pedindo permissão para lê-las, né? Para a gente não perder o sentido aí que Lucas nos trouxe. Então, a primeira parábola da ovelha perdida, ela está lá no capítulo 15, do versículo 4, né? Porque aí tem o enunciado, então Jesus lhe contou essa parábola, e está do versículo 4 ao 7. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Opa. E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender. Essa é a parábola da ovelha perdida. E Lucas continua. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz alegremente, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E eu trouxe aqui só para a gente relembrar, né? Eu vou realizar só a leitura da parábola do filho pródigo. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés.
tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, meus amigos, essas são as 3 parábolas da misericórdia. Analisando as 3 parábolas, a gente vê que as 3 parábolas, ela mostra essa busca e essa busca e esse retorno e essa alegria. Mas quem é que está na busca? Muitas vezes nós estamos na busca de Deus, Deus está à nossa busca, né? Mas para a gente compreender um pouquinho, não podemos materializar Deus, né? Deus, segundo o que consta lá no Livro dos Espíritos, questão 1, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus está em tudo, Deus está em nós, né? Então, não personifiquemos Deus como um senhor que está sentado ao trono lá, uma coroa na cabeça. Não é isso. O nosso linguajar ainda, a nossa compreensão ainda é muito pequena para nós entendermos Deus, tá? A gente respeita quem personifica Deus. Muitos confundem Deus com Jesus, mas Deus é uma... Olha lá, o que é Deus? Lá no Livro dos Espíritos não fala quem é o que é Deus, né? E nós temos também, continuando, ó, lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que Deus é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, ele não é material, ele é único, ele é onipotente, soberanamente justo e bom. Depois, quem busca também é Jesus. E quem é Jesus? Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. E João, né, nosso querido João, lá, João 14, 6, ele nos diz o seguinte, e respondendo-lhe Jesus,
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João continua, falando novamente ao povo. Jesus, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus, desculpa, esse nosso modelo e guia, ele os seus ensinamentos, é a luz na nossa vida. E quando nós seguimos os seus ensinamentos, nós não estaremos nas trevas, não teremos a escuridão em nossa vida. E agora, nós temos também os nossos espíritos superiores que nos ajudam, que vêm nessa busca, né, que está buscando, nos ajudando, nos amparando. Eu falo que são os nossos amigos anônimos, né, que não sabemos quem são. Eu estou considerando aqui o espírito superior na escala evolutiva, mas também aqueles um pouquinho além de nós, né? Porque todos nós aqui ainda não temos nenhum conhecimento. Mas o verdadeiro espírito superior, quando a gente vê alguma mensagem, para ver se é de um espírito superior, ele tem que reunir a ciência, a sabedoria e a bondade. A sua linguagem, ela deve exalar sempre a benevolência, uma linguagem digna e elevada e sublime. A sua superioridade os torna mais aptos do que os outros e nos dão a noção exata sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é permitido ao homem saber. Nem tudo nós, espíritos imperfeitos, somos capazes e permitidos a saber. Porque muitas coisas, se a gente for saber, nós vamos entrar em parafuso, né? Não vamos compreender e aí vamos ficar perdidos, né? E eles sempre comunicam-se com boa fé, com a verdade, né? E cuja alma está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-las. É lá a questão do Livro dos Espíritos, questão 111. E Miramês, lá no livro Filosofia Espírita, no volume 13, ele fala que a presença dos espíritos superiores encanta e deslumbra em todos os sentidos, pois eles são doadores permanentes da luz. Nunca deixam de irradiar a harmonia na faixa que todos possam aproveitar. São luzes de Deus que jamais se apagam e orientam constantemente todos os povos pelas vibrações que desprende de seus corações, por amor na regência da sabedoria. Olha que lindo. E outra coisa, a nossa amiga Odília leu sobre as penas futuras. E aqui eu quero fazer um comentário sobre a questão que a gente vê que ninguém está fardado, seja encarnado ou desencarnado, apenas eternas. Dentro da doutrina espírita, nós temos lá no livro Céu e Inferno um capítulo todo que fala sobre as penas eternas, temos as penas futuras também, que fala sobre, segundo o Espiritismo, né? Então, nós não temos nenhuma pena eterna. Tudo está em evolução. Aí nós temos, lá do Livro dos Espíritos, que diz: um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmo?
Então, esse pai maior nunca iria fazer isso com os seus filhos, porque senão ele estava sendo até pior do que nós, né? E continuando, o que representa as ovelhas perdidas lá na parábola? A ovelha. A ovelha é nós, né? Que somos espíritos rebeldes, né? Na maioria das vezes, às leis de Deus. Qualquer coisa a gente já está ali choramingando, menosprezando Deus, Jesus, os bons amigos. Ah, me abandonou, estou sozinho, né? A gente sempre está desse jeito. O pastor é Jesus, que é o governador da terra. E outra coisa, meus amigos, as ovelhas, animal, elas se perdem pelo apetite, porque elas vão à procura das ervas para comer, né? Querem umas ervas mais bonitinhas do que aquelas que estão no pasto. Mas elas retornam sempre quando o seu pastor chama, né? E o homem? No que o homem se perde? Nós nos perdemos pelas seduções do mundo, pelas conquistas materiais, pelos vícios, pelas paixões, por todos os excessos de vícios. Nós nos perdemos. E em que caminhos nós nos perdemos? Então, nós estamos ali perdidos no caminhos, muitos ainda, né? No caminho do crime, nos caminhos sinuosos, né, em sinuosos labirintos de dificuldades que a gente começa a ver na nossa frente, não conseguimos, entregamos ao desespero, não conseguimos sintonizar no melhor plano. Dependendo da sintonia, isso eu estou falando por mim, viu, meus amigos? Isso daqui tudo é para mim. Dependendo da sintonia que eu me caio, há momentos que eu não consigo nem fazer um Pai Nosso. A gente não consegue. Então, a gente vai se perdendo aí, né? E não podemos, né? E João novamente, né? O discípulo amado, ele traz ali, no João 10:11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus é essa, né? Essa maravilha, está sempre ali nos amparando. Nas ovelhas perdidas, nós ainda temos alegrai-vos comigo, na dracma perdida também, e no filho pródigo também. Então, quando alegrai-vos comigo, Jesus demonstra toda a afeição, todo amor, toda alegria com as nossas vidas, com as nossas vitórias. E nós temos que celebrar as nossas alegrias, nossas conquistas. Não tem nada de errado, né? Nós temos que ser muito gratos e sempre bem dizer Jesus, os bons amigos espirituais e a Deus, né, frequentemente. Outra coisa aqui para a gente refletir: nenhuma ovelha encontrada, ela foi tratada com brutalidade, com golpe, ela foi colocada no ombro e foi rejubilando, foi tratada com carinho, né? O pastor ficou alegre. Aqui tem um ponto para a gente poder refletir. E nós? Nós agimos desse jeito, quando nós estamos em nossos lares, nós ainda ficamos assim, ó, você viu? Eu te falei para você não fazer isso, por que você fez isso? Tá vendo? Não foi falta de falar. A gente sempre age dessa forma, né? Menosprezando aquele que está conosco no caminho, apontando o dedinho para aquele que está no caminho, né? E a gente temos que mudar os nossos atos. Eu falo que muitas vezes a gente vê aquilo que era para ser de um jeito, mas é de outro, mas está certo, está tudo certo. É assim que tem que ser. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade,
mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Nenhuma ovelha, né? João nos diz, nenhuma ovelha será perdida. Nenhum de nós ficaremos pelo caminho, por mais difícil que seja a situação que a pessoa está passando. Então vamos lá, na dracma. A dracma é o dinheiro, e no dinheiro está esculpida a imagem do rei. Aqui entra aquela questão, né? Até na Gênesis, a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas Deus está em nós, né? Então, existe, Deus está dentro de cada um de seus filhos, né? A dona de casa é Jesus que está lá na procura. A lanterna acesa, olha que lindo. A lanterna acesa é o Evangelho. O Evangelho nos tira das trevas da ignorância, das iniquidades, da maldade. Quando a gente passa a vivenciar os ensinamentos contidos no Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, nós tiramos a ignorância, como eu já disse, da nossa vida. E a varredura? A varredura é o trabalho. São os sofrimentos, as expiações, né? É quando a gente vai livrando das nossas mazelas, das nossas imperfeições, e vamos alcançando a nossa evolução espiritual. Como eu disse, nenhuma ovelha vai ficar para trás. E na tríade das parábolas da misericórdia, a gente vê bem que todos nós estamos fadados, isto é, predestinados à lei do progresso, que é a lei que nós estamos estudando com a nossa amiga Valdete, né? Então, a lei do progresso nos diz: o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. É a questão 778. E outra coisa, quando a gente fala na questão do progresso, da lei do progresso, essa questão ela é muito delicada. Cada um tem o seu momento da caminhada, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu livre-arbítrio. Não tem como eu querer que meu filho, meu companheiro de caminhada, minha mãe, meu pai, estejam no mesmo degrau da evolução. Um pode estar mais em cima, outro mais embaixo. E Eclesiastes nos diz o seguinte, eu acho lindo, maravilhoso, que para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sanar, para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para tirar pedras e tempo para juntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar, tempo para a guerra e tempo para a paz. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Então, nós vemos, meus amigos, que tudo tem seu tempo. Todos vamos chegar lá.
mas tem que ter esse tempo. E o Livro dos Espíritos ainda continua nos falando que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas, aqui tem, né, uma conjunção, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social, a importância de estarmos juntos. Questão do Livro dos Espíritos, 779. E agora, meus amigos, essa questão, tudo vai chegar, tudo tem seu tempo. Um pode ser um dia, o outro uma semana, 2 meses, e eu até estava conversando com uma das amigas nossas aqui do grupo, estava contando uma passagem que está no livro Entre a Terra e o Céu, e lá no meu livro estava tudo grifadinho, eu procurei e achei. Essa passagem, esse livro, é psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, no capítulo Apelo Materno. É lindo, né? Nesse capítulo, nós temos a emissária irmã Clara, lá no plano espiritual, está ocorrendo, né? Falando, lá é lindo, né, André Luiz, ela está falando aos ouvidos da irmã Odília, que é a Evelise, que o pai da Evelise casou com a Zumira. Então, é esse fato todo. Eu copiei o parágrafo para a gente poder entender quanto tempo muitos de nós teremos que esperar. Mas isso não nos traz tristeza, nos traz o conforto de ver outros irmãos nossos que têm um tempo melhor para chegar até Jesus, né, nos seus ensinamentos. Vamos lá, ao diálogo. Rejubila-te, irmã querida, grande é tua felicidade. Pode ajudar, e isso representa aventura maior. Nada impede de auxiliar o companheiro da humana experiência, ao alcance de tuas mãos, e basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Olha o que a nossa irmã Clara vai falar. Há 22 séculos espero por um minuto igual a este para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. 22 séculos, meus amigos. Então, não importa o tempo, mas todos chegarão. Eu sei que muitos, né, estamos vivendo num mundo de expiações e provas, onde temos vivenciado muitas dores, muitos sofrimentos, mas nós temos que estar ali na caminhada, firmes e perseverantes, orando, olha que lindo, com uma prece de amor puro, com muito amor. E lá no Evangelho, né, no capítulo 13, que foi até o estudo da semana passada, que foi sobre os infortúnios ocultos, temos que estarmos atentos, cientes, né? Que muitos companheiros nossos estão passando por esses infortúnios discretos e ocultos, seja através de uma depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome do pânico, por problemas de saúde no corpo, por problemas de saúde mental. E nós temos que estar atentos, porque muitos não têm a força de seguir a Jesus, a ouvir os conselhos desses nossos bons amigos, e muitos nessa dor,
nessa tristeza profunda, eles fazem a opção de sucumbir pela vida. E nós temos que lutar pela vida, termos muito amor, doarmos o amor, porque, como está lá no Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a lei de amor de Sansão, né? Ele nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus, né? E que o amor é a palavra divina. É o amor que sustenta, que levanta, que nos guia o caminho. Tenhamos amor por tudo e por todos que estão conosco na caminhada, né? E Joana de Anjos, no livro Garimpos de Amor, psicografia do nosso querido Divaldo, e ela nos diz que alcança-se a plenitude terrena, quando se consegue amar. E, no finalzinho desse mesmo capítulo do livro, ela nos diz que, sendo de essência divina, nunca será demasiado repetir-se que o amor é a emanação da vida, é a alma de Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar firmes, como a parábola da ovelha perdida, da dracma. Quantos pais, quantas mãezinhas não têm aí seus filhos perdidos, né, pela droga, pelos vícios, companheiros nos vícios, né, nas drogas, aí todas, né? Mas vamos ter sempre o amor, uma prece de amor puro, porque sabemos que a prece, principalmente a prece de uma mãe, ela remove montanhas. E que o amor seja a nossa arma, né? Para revolver todo sentimento contrário, que tenhamos o amor, a paz, a esperança, né? De dias melhores, pois todos nós estamos aí na caminhada. Em dias que a gente acha que não teremos força para vencer, mas nós vencemos. Vamos confiantes em Deus, em Jesus, nos nossos bons amigos espirituais. E eu quero terminar aqui com o Cântico das Criaturas, que é a verdadeira prece de Francisco de Assis, pois a prece que conhecemos não é a de Francisco de Assis. A Cântico das Criaturas, ela é um louvor que Francisco de Assis faz a Deus e tudo que está na terra, né? Ele louva a tudo, o sol, a terra, a lua, o sentimento de fraternidade, de gratidão, mas principalmente o amor, o perdão, que é a forma de amor indispensável. Perdoemos a todos que por um motivo ou outro nos ofenderam, mas também nos perdoemos, né? Vamos ao Cântico das Criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos. Louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia, com a sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas.
Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ou nublado ou sereno, e todo o tempo pelo qual as tuas criaturas dão sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo, jacundo, vigoroso e forte. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado seja, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, e por ti serão coroados. Louvado e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-lo com grande humildade. Francisco de Assis. Gratidão, queridos amigos. Muito obrigada. Seu Adalto? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja. Amém. Obrigada, seu Adalto, obrigada, amigos, gratidão, né, por ter me aguentado, né, que Jesus nos ampare, nos ilumine, né, para que na próxima semana possamos estarmos aqui todos juntos. Um beijo no coração de todos, fiquem com Jesus e até a semana que vem. Com fé em Deus. Com Deus.